Pois é, e no Você e o Doutor de hoje, nós já estamos aqui com o Dr. Spreusser. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E hoje a gente vai aprender mais sobre congelamento de óvulos. Isso porque com esse surto do Zika vírus, né, os riscos dos bebês nascerem com microcefalia, muitas mulheres elas estão adiando esse sonho de ser mãe, né, doutor? É verdade. Então, o congelamento de óvulos, essa demanda está sendo muito grande, esse procedimento tem crescido bastante, a gente vai aprender muito aqui hoje e agora nós vamos ver na reportagem da Samara Bastos mais sobre esse assunto. Acompanhe. Já estava tudo certo para Ana Cristina engravidar, mas os planos dela vão ter que esperar. A minha ideia era colocar um berço aqui. Transformar já esse berço em mini cama, que ele já vira uma mini cama, e comprar um berço menor, planejado já. Ana Cristina tem 43 anos. Ela e o marido sempre quiseram ter 2 filhos. Para o Felipe nascer, já foi um sufoco. Foram 8 fertilizações in vitro, quando o óvulo é fecundado fora do útero. Para diminuir os transtornos e aumentar as chances de engravidar, em 2013, Ana Cristina congelou 4 embriões. O que nós pensamos? Vamos fazer banco de embriões. Fica mais fácil você transferir congelados do que você começar o processo tudo novamente. Então foi essa a nossa intenção também. E também a questão da idade. O que acontece hoje? Hoje eu posso esperar para transferir esses embriões congelados. Agora eu não teria tempo hábil para começar uma nova fertilização in vitro, uma nova estimulação. Eu não tenho mais embriões de qualidade. Quando ela congelou os embriões, nem se falava em Zika vírus. Ana Cristina planejava engravidar pela segunda vez em janeiro desse ano, mas por causa dos riscos, cancelou a fertilização. Bateu muita insegurança, porque o que acontece? Não está nada esclarecido. Ah, é o Zika vírus que está causando a microcefalia, tá? E como que se transmite o Zika vírus? Pelo que estão falando, não é só pela picada do mosquito, isso vai assustando a gente cada vez mais. A falta de informação sobre o Zika vírus preocupa as futuras mamães. No site do Ministério da Saúde, por exemplo, há orientação apenas para quem já está grávida. Mas para quem deseja engravidar, qual é a recomendação? A orientação que eu tenho feito é o seguinte: a paciente que pode esperar por motivos biológicos, físicos, eu acho que vale a pena ela ter cautela e esperar para ver o que vai acontecer. Para a paciente que não dá para esperar, o que eu tenho recomendado é o seguinte: podemos congelar óvulos e podemos congelar embriões. Não necessariamente engravidar agora, mas a gente aproveita o bom momento reprodutivo que ela tem neste momento. Com tantas dúvidas, aumentou a procura de mulheres que querem congelar os óvulos. Segundo o médico, por causa do Zika vírus, cerca de 7 pacientes todos os meses estão fazendo a opção pela técnica. É muito difícil alguém desistir da maternidade. Muito difícil. Eu tive 1 ou 2 pacientes que resolveram realmente postergar o tratamento, enfim, independente de congelar ou não. Mas o resto das minhas pacientes que decidiram não engravidar agora, elas resolveram congelar ou óvulo ou embrião. O tempo de validade dos óvulos congelados depende da qualidade do procedimento. Mas, de uma forma geral, pode durar décadas. O valor para manter os óvulos congelados é de aproximadamente R$2.000 por ano. Ana Cristina paga com prazer. Afinal, a realização do segundo filho pode estar bem perto. Porque senão não teria outra chance de tentar. Não significa que vai virar uma gravidez, mas as chances são muito altas. Ela, que planejou usar os embriões congelados em janeiro desse ano, não tem uma nova data para a gravidez. A única certeza é esperar passar o surto. Eu queria que os 2 crescessem juntos, entendeu? E aí eu não sei quanto tempo vai levar isso. Eu vou ter que esperar. Adiar a gravidez e os próprios óvulos é uma decisão que muitas famosas já tomaram. Seja qual for o dilema que cada uma delas enfrentou, todas optaram por lutar contra o tempo para ser mãe. Jennifer Aniston foi uma das primeiras famosas a coletar óvulos para vitrificação, uma técnica de congelamento rápido. Foi em 2008, quando a atriz ainda estava solteira e todo mundo comentava que ela não tinha muita sorte no amor. Hoje, Jennifer, aos 46 anos, está grávida de gêmeos do marido, o ator e diretor Justin Theroux.
Os herdeiros são frutos de um tratamento de fertilidade que durou 1 ano. Kim Kardashian admitiu ter realizado a armazenagem de óvulos em laboratório, já que alguns médicos haviam dito que ela nunca poderia engravidar. A socialite tinha planos de fazer fertilização in vitro antes do nascimento da filha, North West. Mas ela descobriu a gravidez quando estava prestes a passar pelo tratamento para engravidar. Jennifer Love Hewitt, de 37 anos, chegou a guardar os óvulos em 2013 porque estava preocupada se conseguiria ser mãe, já que teve uma série de relacionamentos mal-sucedidos. Só que poucos meses depois, a atriz se apaixonou por um colega de profissão. Se casou e hoje tem 2 filhos. Luciana Gimenez, de 46 anos, disse que quer aumentar a família e já congelou ovos para isso. A apresentadora é mãe de Lorenzo, de 5 anos, e Lucas, de 15, filho dela com Mick Jagger. Luciana não sabe quando vai fazer a fertilização, mas já garantiu essa possibilidade. Paula Burlamac já foi casada por 14 anos e nunca engravidou. A atriz de 48 anos contou que usou a técnica quando tinha 40. Ela guardou os óvulos para quando bater à vontade na maternidade. A atriz Karina Bach ainda não tem desejo de ser mãe, mas fez o congelamento por precaução. Ela contou numa rede social que se um dia mudar de ideia, pode já ser tarde demais. A ex-dançarina Sheila Carvalho quer ter mais filhos, por isso já recolheu alguns óvulos. A eterna musa do Tchan, de 41 anos, quer se garantir caso venha a ter dificuldades para engravidar por métodos naturais no futuro. Sheila é casada com o cantor Tony Salles e tem uma filha de 5 anos. As dúvidas sobre esse assunto para muitas mulheres, olha, eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas. Por exemplo, doutor Antônio Splancer, hoje eu completo 35 anos. Qual é a idade ideal para uma mulher começar a pensar sobre congelamento de óvulos? Qual a idade certa para a gente e quando já é tarde? Boa pergunta, Ana. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Bom dia, telespectadores, telespectadoras. Aqui nesse gráfico que a gente trouxe, vou responder bem a pergunta da Ana. A mulher, quando nasce, Ana, lá dentro já do útero, quando ela está nascendo, ela tem 6 a 7 milhões de óvulos dentro do ovário dela. E quando ela vai envelhecendo, quando a mulher vai envelhecendo, ela vai perdendo esses óvulos bons. Então, a sua pergunta é, dos 18 até os 35 anos, dos 18 aos 31 é perfeito. Dos 30 aos 35, ainda a mulher consegue engravidar bem. Mas eu diria para você que até os 30 anos de idade, os óvulos ainda têm número adequado. E olha a queda que você tem dentro do ovário da mulher do número de óvulos que são bons para fecundar. Quando a mulher chega a 50 anos, é praticamente desprezível o número de óvulos para serem fecundados. Além de você ter menos, a qualidade deles também não é a mesma, é isso? A qualidade, o tamanho, a carga hormonal, tudo isso interfere muito, junto com a genética e a hereditariedade da mulher. Então, todos esses fatores, incrível falar, mas, por exemplo, a poluição do ar, o tipo de alimentação, atividade física, a hereditariedade, tudo isso conta na qualidade do óvulo da mulher. Então, mesmo que você tenha uma vida saudável, muitas vezes, a mulher de 40 anos hoje, que é uma publicitária, que é uma executiva, que ela está trabalhando, fazendo faculdade, pós-doutorado, ela não quer engravidar. Mas ela pensa que isso ainda ela tem saúde do ovário e não tem mais. Então, isso é muito perigoso. Mesmo as mulheres que têm saúde boa, o óvulo dela cai muito. E essa queda no número e na qualidade piora para você engravidar. Agora, doutor, eu tenho 39 anos. Você acha que eu ainda posso congelar o óvulo porque eu faço 40 anos esse ano? Entendi. Ainda é saudável e é indicado? Boa sua pergunta, viu, Tícia? Hoje em dia, atualmente, nós temos um exame, é um hormônio que a gente colhe no sangue da mulher, chamado hormônio antimileriano. Esse hormônio antimileriano é novo e com esse hormônio, com esse número que a gente vai obter, a gente sabe se você tem, qual é a qualidade, qual é a quantidade de vida dos seus óvulos. Se você ainda tem uma carga de óvulos boa para ser fecundado.
Então isso é uma coisa muito nova, muito moderna. Antigamente a gente nem sabia. Antigamente a gente media no sangue da mulher somente o estradiol, o FSH, o fator de estímulo do ovário, para saber. Mas com a advinda desse hormônio antimileriano, a gente sabe se a mulher pode ou não, ainda tem uma carga boa para a gente colher para fazer esse tipo de congelamento. Esse é um dos exames que as mulheres precisam fazer para poder fazer o congelamento, para fazer a estimulação. Mas agora, será que é um procedimento que dói? Quanto tempo demora? Como funciona o passo a passo, lá do comecinho, do consultório até o grande dia? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, assim como eu, tá todo mundo tão preocupado, a gente quer ser mãe, mas, poxa vida, o que fazer? Como tomar a melhor decisão? Congelar ou não congelar? Todas as respostas aqui no Hoje em Dia, depois do intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia e antes da gente dar continuidade aqui no quadro Você e o Doutor, eu quero agradecer todas as mensagens de carinho que a gente está recebendo aqui no programa. Olha, gente, hoje está sendo um aniversário muito especial. Beijo para todos vocês que dividem essas manhãs maravilhosas junto com a gente. Agora, aqui no Você e o Doutor, hoje nós estamos falando sobre congelamento de óvulos. Qual o momento ideal, como tomar essa decisão? Isso por conta do medo de muitas mulheres e muitos casais do Zika vírus. A gente já viu aqui a idade, a parte cronológica das mulheres, o momento ideal. Mas existem outras indicações, doutor? Então, Ana, tem sim. As principais indicações para a mulher congelar os óvulos, a primeira e muito importante, são mulheres que são submetidas a tratamentos por câncer. Então, elas vão fazer quimioterapia, radioterapia. Isso é muito perigoso para os óvulos. Então, o que ela faz? Ela congela os óvulos. Uma outra coisa muito importante que eu falei anteriormente são as mulheres que até 35 anos estão trabalhando, estudando, não querem engravidar. Então, congelando os óvulos, é seguro que mais tarde ela pode engravidar bem. Outras vezes, mulheres que têm história na família de menopausa precoce, ou seja, mulheres que antes dos 40 anos, muitas vezes, já entram na menopausa. Então, o congelamento é adequado. Fertilização in vitro para tratar. E uma outra coisa importante que todo mundo esquece é que a mulher saudável, ela pode doar os óvulos dela para um banco de óvulos. Ela doa os óvulos dela. Para quem? Para aquela mulher que tem dificuldade de ir lá pegar os óvulos e engravidar. Agora, a gente está falando aqui do congelamento de óvulos, onde a mulher se submete a todo o procedimento. Mas também existe a possibilidade do homem participar nessa hora com o congelamento de sêmen, não é verdade? No Brasil, cada vez mais nós, homens, estamos também fazendo essa doação de sêmen. Ou seja, o homem quer, por exemplo, fazer uma vasectomia. Ele está casado há muito tempo, ele quer fazer uma vasectomia, mas ele tem ainda esperança de engravidar a mulher dele. Então ele guarda o sêmen, guarda os espermatozoides dele. Outra coisa, ele vai ser submetido a uma cirurgia de próstata. Ele vai operar o testículo dele. O que ele faz? Ele pode armazenar o sêmen dele também. Muitas profissões de risco podem colocar em risco a saúde dos espermatozoides. Por exemplo? Como os radiologistas que trabalham com muita radiação, produtos químicos, os mergulhadores. Então, eles podem armazenar o sêmen antes de uma biópsia do testículo e, finalmente, para o tratamento do câncer no homem também, químio e radioterapia. Então, armazenando o sêmen é fácil. E a última coisa que não está aqui escrito, que como aqui, é a doação de sêmen. Nós, homens que temos saúde, nós podemos fazer uma doação, deixar nosso sêmen armazenado nos bancos de sêmen para as mulheres, ou mesmo para os casais que queiram pegar um sêmen e que esse homem tenha alguma doença. Isso é muito importante. Agora, doutor, como é que é feito o congelamento de óvulos, né? E o passo a passo disso? É muito complicado a partir do momento que a mulher toma a decisão no consultório? Então, é o seguinte, Renatinha, a mulher, logo que ela menstrua, por exemplo, suponha que hoje a mulher menstruou, o ginecologista manda ela tomar todo dia na barriguinha, que ela aplica, esse aqui que está na minha mão, é uma caneta que tem hormônio. Então ela precisa aplicar na barriguinha dela todo dia uma dose desse hormônio. E o que vai fazer esse hormônio? Ele vai aumentar muito o tamanho dos folículos dentro do ovário. Aqui vocês estão vendo agora a vagina, aqui ó, o canal vaginal, o útero e o ovário. O ovário normalmente ele é pequenininho.
Mas como eu tomo essas injeções aqui todo dia, desde o segundo dia da menstruação, eu estou estimulando o ovário a crescer de tamanho e ter mais óvulo, os meus folículos aumentam bastante. Com isso agora, eu vou pedir para mostrar uma animação que está preparada para vocês. Depois que a mulher estimulou esse ovário, o médico coloca na vagina esse aparelho que é um ultrassom. Na ponta desse ultrassom tem uma agulha. Essa agulha vai entrar dentro do ovário, vai achar o folículo, que está lá, olha lá, achou o folículo, ele vai aspirar agora esse folículo, está aspirando esse folículo, que vai agora para um tubo de ensaio, e aí o médico embriologista, ele pode escolher os óvulos que podem ser guardados. Então aqui, para fazer uma coisa melhor, aqui que vocês estão vendo, olha, na minha mão, é uma agulha grande, que está acoplada num aparelho de ultrassom. Olha o que eu faço agora. Eu vou pedir para a Aninha me ajudar. Segura um pouquinho aqui, Bernardo. Tem anestesia, doutor? E boa pergunta. A mulher, depois que ela ficou 14 dias sendo estimulada com essa injeção, o médico faz pelo menos 2 vezes por semana um ultrassom transvaginal para ver o tamanho do ovário. Na hora que ele achar que está certo, ele leva a mulher para uma clínica, ela vai ser anestesiada, não é geral, é uma sedação. Hoje em dia tem drogas modernas como o Propofol, a mulher dorme, não vê nada, não sente nada. Quando ela está dormindo, o médico pega essa agulha com ultrassom acoplado e aqui na mão da Ana tem esse tubinho aqui que tem um aspirador ligado aqui. Então ele entra, posiciona, ele entra lá dentro. Doutor, eu preciso te interromper um pouquinho, porque tem tantas dúvidas chegando. É mesmo? Muitas, Ótimo. muitas. As mulheres tão curiosas. Ótimo. Tem perguntas para fazer e a gente quer saber direitinho, passo a passo. Uma pergunta importante que algumas colocaram aí. Esse procedimento é dolorido? O doutor vai responder tudo isso para a gente, mas antes a Tis tem um recado para a gente. No quadro Você e o Doutor de hoje, o doutor Antônio Sprosser está falando sobre congelamento de óvulos. E a partir de agora, ele ensina o passo a passo. E a Ana Hickman, doutor, deixou uma pergunta. Esse procedimento dói? Esse procedimento, ele não dói, porque a mulher recebe uma sedação, geralmente por um anestesista que acompanha o caso. E aí o médico principal, que é o médico que trabalha com medicina reprodutiva, ele vai colher os folículos, vai aspirar o líquido que está dentro desses folículos com uma agulha ligada a um ultrassom, que está ligada também num aspirador. Todo o conteúdo agora aqui desse tubinho, o médico vai colocar dentro desse receptáculo aqui, ó, ele joga aqui todo o material, e aí o médico embriologista, que ele tem experiência em patologia clínica, ele vai colocar debaixo do microscópio, ele vai olhar e vai separar os óvulos que estão bons, os óvulos que estão grandes, aqueles que foram estimulados pelos hormônios. Depois que ele selecionou esse número, por exemplo, 10, 12 óvulos, ele vai colocar aqui no nitrogênio líquido com uma temperatura média de menos 196 graus. Menos 196 graus. E aqui ele vai ficar armazenado, esses óvulos, durante o período que a mulher quiser. E ela vai conversar com o ginecologista para saber quando que ela pode agora implantar, pegar esses óvulos e semear com o sêmen do homem para ela ficar grávida. Ô doutor, desses óvulos que você disse, esses 12 óvulos, né, que você coloca aí dentro do nitrogênio, quantos que vingam? 75% aproximadamente, quer dizer, 75% é um número muito grande. 75% deles ficam íntegros, porque essa técnica de congelamento, da vitrificação, é uma técnica muito boa, porque você rapidamente, da temperatura ambiente que você está, você chega nos menos 196 graus. Então não lesa o óvulo e não deixa cristais de gelo ficarem dentro dele. Então ele tem uma vida útil muito boa. Então depois que a gente descongela e unem esse óvulo agora com o sêmen, é que a gente pode fazer, como está aqui ao lado agora, essa técnica que você pega aqui está o óvulo da mulher e aqui está o espermatozoide. Ele pega agora essa técnica de injeção espermática intracitoplasmática, a mulher já pode ter um embrião e aí ela pode
colocar dentro do útero e ficar grávida. Aqui a gente está vendo a tecnologia na medicina em prol da saúde. Agora, doutor Antônio Sprossi, a gente está falando aqui sobre o congelamento de ovos, mas é verdade que aconteceu o primeiro transplante de útero nos Estados Unidos? Sim, essa notícia é muito interessante. Semana passada, na quarta-feira, em Cleveland Clinic, foi realizado o primeiro transplante de útero. Uma mulher de 22 anos recebeu o útero de uma mulher que tinha morrido, e essa mulher de 22, ela tinha o desejo de ser mãe. Ela não queria adotar e ela não queria ter barriga de aluguel. Ela queria sentir as dores, as câimbras, o inchaço, e isso foi feito com muito sucesso em Cleveland, semana passada. Na Suécia é onde se faz esse transplante de útero. O Dr. Sachs, que eu conheço pessoalmente em Pittsburgh, ele viajou para lá, aprendeu a técnica e trouxe para Cleveland. E graças a Deus a paciente está passando bem. E a gente sabe que tem 50 mil mulheres americanas que estão precisando dessa nova técnica. Agora, doutor, voltando ao congelamento, a partir do momento que o óvulo ou até o próprio embrião ele é congelado, se a mulher coloca 10, 15 anos depois, ele continua com a mesma qualidade na estrutura dele? Ele continua. Nas pesquisas que são feitas, Renata, o óvulo fica com uma saúde muito boa. E isso tudo a gente observa porque a mulher com 30 anos, que é uma idade boa para congelação, 35 no máximo, ela congela esse óvulo. Se ela tiver 50 anos, quando ela quiser tirar e fazer o processo da fecundação, ela vai ter a saúde dos 35 anos dela, do óvulo que ela tem. Então a saúde é muito relacionada como foi feito a técnica e a saúde do óvulo que foi retirado dela na época. Doutor Antônio Sprossi, muito obrigada mais uma vez. Eu tenho certeza presença, meus parabéns. Obrigada. Muito feliz, viu? Essa aula hoje com certeza ajudou muita gente em casa, muitos casais a tirarem as dúvidas e tomarem a melhor decisão.